Boa noite a todos, boa noite a todas. Estão me ouvindo bem? O áudio está ok, a imagem. Tudo bem, o pessoal está entrando. Olá, tudo bom, gente? Vocês estão me ouvindo bem? O áudio está ok? Eu sempre gosto de fazer o teste de áudio para que a gente possa seguir sem problema nenhum. Como é uma live, a gente não tem a sobrecarga quando tem uma live em que a gente tem um debate com alguém, como eu fiz com o Alexandre ontem, né? Mas espero que vocês todos estejam me ouvindo bem. Ok, ótimo, boa noite. Bom, gente, mais uma alegria a gente estar aqui. Essa é todas as noites de terças, quintas e sábados à noite a gente vai se encontrar para tratar dos temas que a gente está abordando no Quarentena Sem Pirar. E quero dar alguns recados iniciais para que a gente possa esperar as pessoas chegando. Bom, primeiro que as lives, elas são feitas, todas as que a gente fez até agora, tanto as lives em parceria, as collabs, como as lives individuais que eu estou fazendo respondendo as perguntas de vocês, elas estão lá no meu canal do YouTube. É só você acessar lá na playlist Lives, que tem todo o conteúdo. Caso você, por exemplo, queira indicar para alguém e a pessoa não pode ver porque já saiu do Instagram, você pode indicar para a pessoa assistir aquela live específica ou aquele vídeo específico, ou você querer rever aquelas questões todas e as perguntas. Todos os dias eu estou compartilhando palestras, áudios e muito material legal lá no meu canal no Telegram. Então, no link aí da bios do Instagram, quando terminar, vocês clicam lá, cai direto na inscrição para você receber conteúdos exclusivos no Telegram, que também não é pago, nada disso é pago. Você vai lá, recebe conteúdos exclusivos, é uma forma da gente ter uma comunicação, criar uma comunidade e a gente conseguir ter um eixo, um lugar para a gente aglutinar muitos dos conhecimentos que a gente está querendo passar para as pessoas, além dos canais tradicionais, mas a gente tem um contato mais direto com as pessoas no Telegram, tá? Nessa live, nas próximas que a gente vai fazer no Quarentena Sem Pirar, eu vou falar sobre as emoções humanas, debatendo cada uma delas de maneira particular para que a gente possa aprofundar cada uma dessas temáticas e relacionando elas a como utilizar esses transtornos, esses medos, essas angústias ou qualquer um desses temas relacionados às emoções humanas para tornar a vida da gente, a forma como a gente lida com essas emoções, de uma forma mais inteligente para que a gente possa, utilizando os recursos da inteligência emocional, manejar de forma muito mais produtiva e a nosso favor as emoções que fazem parte de todas as do tempero humano, as emoções. Eu lembro demais no curso de psicologia, na primeira disciplina que eu paguei, numa dessas definições de emoções são um tempero da vida. Claro, tem dia que o tempero a gente erra no ponto, fica salgado demais, ou fica doce demais, ou fica insosso demais. E as emoções têm essas características, mas a gente pode ir aprendendo com elas e vai conseguindo tirar delas o proveito melhor para a nossa própria vida. Ok? O tema de hoje vai ser medo e ansiedade, porque as pessoas costumam confundir muito esses dois. Então eu quero, antes de começar a responder as perguntas, fazer uma explanação geral sobre medo e ansiedade. O medo ele é muito concreto. Você tem medo de uma coisa muito objetiva, a não ser que seja mesmo que seja uma coisa simbólica, tem medo de alma, mas um objetivo é alma, mesmo que você não esteja vendo, mas é um medo que tem um nome, que você está dando nome para aquele medo. E ele é muito relacionado ao que está acontecendo nesse momento, as experiências desse processo. A ansiedade ela tem características de um medo mais difuso, em que você não tem muitas vezes como nomear do que você está tendo ansiedade e relacionado muito ao futuro. Eu tanto posso ter uma ansiedade positiva, esperando que as coisas fiquem bem, e se ela for infundada, é uma fantasia que pode evitar com que eu me planeje caso as coisas deem mal, como eu também tenho, e é uma tendência muito maior, uma tendência de ansiedade negativa, de imaginar quadros piores. Em qualquer uma dessas circunstâncias, o que a gente percebe é que o indivíduo tem que tirar a ideia de que qualquer um desses sintomas eles são plenamente humanos, especialmente no momento como esse que a gente está vivendo, ansiedade e medo são muito naturais, a gente tem que normatizar isso, mas não esquecer que eles também estão ligados à patologia. E a ansiedade não é somente um transtorno físico-emocional, ele é físico e emocional, ele é psicossomático, porque ele tanto atinge o corpo como atinge as emoções. Tanto você tem sintomas físicos, por exemplo, um ataque de pânico de ansiedade, você tem sudorese, palpitação, tontura, ânsia de vômito e tantos outros sintomas. Você pode ter gastrite de ansiedade, você pode roer unhas de ansiedade, tem gente que puxa o cabelo, aí claro, aí outros transtornos vão se somando. Mas a ansiedade, de um modo geral, ela é categorizada como transtorno e tem 15 tipos
de transtorno, ansiedade generalizada, ansiedade inespecífica. Nós temos o transtorno, nós temos vários transtornos, como por exemplo, fobia social, o estresse pós-traumático. Eu estava até, antes de a gente começar a fazer a live agora, estava conversando com um amigo querido, que é um infectologista, que está na linha de frente do que a gente está vendo aí como combater o Covid-19. E ele me recomendou um artigo. E eu comecei a ler esse artigo de um jornal britânico, falando sobre uma coisa que eu já vinha estudando, porque realmente é um tema que me interessa, que é o trauma que vai sofrer as equipes de socorro de saúde, porque vão ver aquilo que a gente chama de ambiente de guerra. Nenhum médico, nenhum enfermeiro, enfermeira foi treinado para a experiência de ter que escolher, quando chegam 3, 4 pessoas e só tem um respirador, quem vai usar e quem não vai usar, e deste modo dizer quem vai morrer. Mesmo que exista um protocolo da Organização Mundial de Saúde que lhe dê condições legais de que você faça a escolha a partir do protocolo e você não é culpado do ponto de vista legal, mas emocionalmente é muito desequilibrante para as pessoas. Nós vamos ter, após essa pandemia e esse isolamento social, muitas outras coisas para trabalhar e muitas emoções. Muitos de nós que não estão na linha de frente do combate, a gente não está lá fora, nós também temos alguém ou pessoas que a gente ama que estão lá fora. Isso provoca na gente ansiedade e medo. E muitos de nós que não tem nenhuma dessas pessoas aí, mas a gente também está vivendo essa experiência agora coletiva com todos os medos e toda a ansiedade muito natural do processo que a gente está vivenciando. Então, a ansiedade, ela pode tirar muita energia do presente, porque você fica gastando muita energia numa tentativa de antecipar. A ansiedade, ela também tem características, se a gente usar uma palavra muito comum na língua portuguesa para definir um estado de ansiedade, que é a preocupação. Quando a gente vai para a definição de preocupação, é pré-ocupar-se de, ou seja, ocupar-se previamente de algo que ainda não aconteceu. Como nós temos uma tendência de fazer essa preocupação ou com uma fantasia muito perfeitinha demais, que vai tudo dar certo, ou com uma tendência exagerada de que vai ser muito pior, nós de todos os modos somos tirado da gente toda uma energia necessária para viver a experiência presente e aprender com essa experiência presente, porque ela, no que pese a dor que ela está provocando, e ainda vai provocar muita dor, porque ainda tem muita gente achando que é uma coisa que vai acabar logo, e a gente percebe que não é bem assim. Nos países que já estão à frente da gente, dentro da sintomatologia, epidemiologicamente falando, estão muito mais tempo do que a gente imagina. A gente está vendo que eles estão demorando mais, e cada dia que passa é uma coisa que me preocupa, e por isso Quarentena Sem Pirar, e por isso as lives, uma forma de tentar contribuir. Me preocupa porque a cada dia que passa, obviamente eu entendo essa discussão, as pessoas estão tão preocupadas com uma degradação também econômica, e é uma discussão compreensível, embora muitas vezes feita de forma equivocada, mas a cada dia que passa também há uma degradação emocional. As pessoas ficam mais vulneráveis, mais frágeis, enquanto algumas vão se adaptando e criando uma forma de sobreviver a isso. E é esse o nosso objetivo, desenvolvendo essa quarentena sem pirar e ao mesmo tempo trabalhando as emoções e a inteligência emocional, ou seja, viver essa experiência da forma mais inteligente possível, aprendendo com ela, sem se deixando destruir por ela. Mas muitas pessoas estão muito ansiosas e com muito medo, e a gente vai sentir aqui nas perguntas que já chegaram, para que a gente possa ir traçando a ideia de que a ansiedade, o medo tem a ver com as relações familiares, com o que está acontecendo nos casamentos, nas relações com os filhos em casa, com relação ao emprego, com relação às contas que estão chegando, o aluguel, o financiamento, enfim, tem um conjunto de elementos que estão pululando tudo ao mesmo tempo agora e que tem trazido para quem já tinha uma certa ansiedade, um pico de ansiedade, para quem já era muito ansioso, então está ficando muito insuportável, para quem nem tinha, tá, sabe, às vezes sentindo alguns sintomas disso aí. Então vamos agora começar a responder as perguntas, que são sempre muito bem-vindas. A participação de vocês enriquecem profundamente qualquer debate. É muito bom receber todas as perguntas, porque elas provocam na gente uma tentativa de responder casos particulares que mesmo quem não está perguntando pode perceber que relação essas perguntas e a resposta vai ter com a vida de cada um, tá bom? Então vamos lá. Como lidar? Essa pergunta daqui é da Belzinha Neves. Eu achei bem interessante porque ela disse uma coisa aqui, ó. Como lidar com a ansiedade, que é medo enrustido? Belzinha, eu vou tentar traduzir enrustido, porque eu acho que nem todo mundo, às vezes é uma coisa muito regional, mas
é como se fosse um medo disfarçado, você não está querendo assumir. Na verdade, como você percebeu no início da minha fala, Belzinha, há uma diferença sim entre medo e ansiedade, de modo que, embora seja interessante a pergunta e muito bonito, muito meio cômica nesse sentido, a ansiedade não é um medo enrustido. A ansiedade é uma tendência antecipatória de fatos e muito em cima de algo que você ainda não tem concretude, enquanto que o medo é muito voltado para o aqui e agora e tem uma relação concreta com uma coisa muito objetiva para você. Então, na verdade, como lidar com a ansiedade? E com medo também. Primeira coisa, a gente não está tendo oportunidade, se a gente estivesse aqui fazendo uma live e a vida tivesse aspas normal, e dizer, dependendo do grau de ansiedade que você esteja sentindo, é interessante procurar um profissional de saúde, seja psicólogo ou psiquiatra, para que possa fazer uma anamnese clínica correta para medir o grau, o tipo ou caracterizar se é um tipo de ansiedade específica e, a partir dessa caracterização, desenvolver um tratamento. Embora muitos terapeutas estejam tanto gratuitamente como particularmente atendendo pela internet, se você tiver acesso a isso, também pode lhe ajudar. Se for algo que você sente que está com você há muito tempo, você já tem até um tratamento, siga o procedimento que você vinha seguindo até então. Se você está sentindo que essa ansiedade, você nunca teve ela, realmente está relacionada ao evento concreto, e aí seria no caso mais medo, ao evento concreto do coronavírus, por exemplo, o medo de pegar a doença, o medo de perder o emprego, o medo do casamento acabar, o medo de rolar um conflito grande na família, esses medos são medos específicos. E como esses medos são específicos, é preciso que você nomeie esses medos e descreva. Seu medo é exatamente qual? Quando você pensa em perder o emprego, o que está por trás desse medo, por exemplo, pode ser não poder pagar as contas, é passar necessidade. Quando você identifica esse medo, não é para que você, ao identificar e dar uma cor e dar um nome, ficar preso a ele. Muito pelo contrário. Ao fazer isso, você tem que pensar, ok, eu identifiquei onde é que está o medo, eu identifiquei a raiz desse medo e agora eu preciso criar alternativas, porque eu tenho que criar os cenários. Cenários que a gente vai criar não um tipo de ansiedade, digamos assim, patológica, mas numa linha de inteligência emocional para a solução. Então, cenários, um cenário razoável, um cenário ruim e um cenário péssimo. Pensa nos 3 cenários e é importante anotar, porque se você não anotar, você vai ficar depois pensando neles novamente e rememorando. Quando você anota, você dá uma concretude à coisa e quando você tiver alguma dúvida, eu já pensei no cenário número 1, um razoável, minhas ações seriam essa. Pensei num cenário muito mais difícil e minhas ações seriam essas. E num cenário catastrófico, as minhas atitudes para não ficar preso nem ficar vítima a isso seriam essas. Portanto, é uma das formas. Então, com relação à ansiedade, todas as coisas que você costuma fazer, quando você consegue, para tirar de você esse sentimento ansioso. Por exemplo, de repente, ouvir música para você pode ser um evento que te distraia. De repente, conversar com alguém, desabafar, pode ser um evento que diminua teu grau de ansiedade. Fazer uma oração, entrar em contato com a tua espiritualidade, qualquer que seja a tua visão de religiosidade, também pode ser um provocador, inclusive tem estudos que mostram que sim, de diminuir o sentimento de ansiedade, de medo, de estresse, de angústia de um modo geral. Então, todos os artifícios, todas as formas que você já utilizou para minimizar o processo ansioso, você deve repetir. Aí você pode estar se perguntando, Rossandro, mas o que está acontecendo agora é algo inédito. Sim, é inédito. Logo, eu já tentei usar os elementos que eu usei até então e não tem tido resultado. Você vai ter que intensificar e vai perceber que você vai ter que construir novas respostas, porque como todos nós estamos lidando com esse evento e todo dia ele exige de nós novas adaptações, ou seja, muita resiliência, as respostas, a forma como viver essa experiência vai ter que ter o tempo inteiro ser pensada dia a dia e diante de cada fato. Às vezes a ansiedade está relacionada ao estresse na relação conjugal, com o companheiro ou companheira, às vezes está na relação com os filhos, na cobrança de cumprimento de tarefas das pessoas em casa, por exemplo, rachar, lavar a louça, as tarefas domésticas, pessoas que não estão cumprindo esse papel, ou então eu não estou conseguindo dar a entrega que eu precisaria entregar no meu home office porque eu estou procrastinando, porque a cama está aqui, eu estou dormindo demais, estou vendo série demais, enfim, estou me distraindo. Muitas vezes tem a ver com essas coisas. Por isso, quando você descreve exatamente o que está acontecendo, você pode ter um foco em cima daquele tipo de medo ou ansiedade e trabalhar exatamente, especificamente aquilo.
Tem que dar Lu Albuquerque, obrigado Lu, obrigado também a Belzinha pela pergunta. A Lu pergunta o seguinte: quem tem ansiedade e vive aprendendo a lidar com os medos é mais tranquilo nesse momento? Eu entendo mais ou menos como se dissesse assim, Lu, Rossandro, eu meio que já vivo essa experiência de ansiedade, de medo e há muito tempo eu vivo isso e eu meio que já aprendi a lidar. Será que esse aprendizado de lidar com medo e com ansiedade meio que me capacita a viver essa experiência com menos sofrimento do que quem nunca teve isso? Bom, isso é muito particular, porque você tem casos de pessoas que tinham um convívio já com isso, e só que aumenta a intensidade, então elas ficam mais aumenta o risco psicológico. Tem pessoas, pelo jeito é o seu caso, que porque já experimentou muito esse sentimento, o que está acontecendo não chega a ser uma novidade dentro do seu psiquismo, porque o sentimento de ansiedade e de medo já visitava você, então você já sabe e já sabe administrar e como lidar com isso, não hiperdimensiona isso. E tem pessoas que nunca sentiram e que vão ficar muito perturbadas. Então, cada caso é um caso. Tem gente que vai piorar, porque a experiência já existe e vai se ampliar, e tem gente que vai usar o aprendizado que tem de lidar com isso há muito tempo e vai sofrer menos do que pessoas que nunca tiveram que lidar com isso. Tá bom? Nós temos aqui uma outra pergunta da Camila Taína. Obrigado, Camila, também por sua pergunta. Como lidar com as pessoas egoístas que trazem aflições para os familiares? Eita, daria uma live inteira sobre como lidar com pessoas egoístas. Primeiro a gente tem que caracterizar o que essa pessoa está trazendo, né? Eu penso aqui, você colocou aqui, pessoas que trazem aflição para a família. Uma das coisas que muitas pessoas têm feito nas famílias e que até tem gerado um pouco de discussão entre os familiares tem gente que fica sendo a árvore do agouro do caos. Então acompanha todas as notícias, recebe um monte de WhatsApp de coisas ruins, áudios terríveis de pessoas fazendo previsões ou falando de coisas terríveis e fica tendo, às vezes, até um certo prazer de comunicar isso na família. Então, às vezes você tem que chegar para essa pessoa e perguntar para ela: você não percebeu que você está tendo um certo prazer e mórbido, né? O que a gente chama na psicologia de ganho secundário, um gozo na dor, naquela coisa, naquele caos? Talvez essa pessoa já foi meio assim e agora se exacerbou. Se esse é o caso, vale uma conversa. Se a pessoa não estiver aberta à conversa, tenta sair de perto ou tenta, enquanto ela fala, abstrair, pensar em outra coisa, fazer uma coisa enquanto ela fala, estou ouvindo, mas não se concentrar, porque realmente tem pessoas que meio que tornam o ambiente mais caótico. Só que como elas são pessoas da nossa família, elas fazem parte do nosso núcleo familiar, elas não podem ser simplesmente descartadas, não posso simplesmente deletar essas pessoas. Eu tenho que aprender a conviver com essas pessoas. A inteligência emocional ajuda, inclusive, a gente a conviver com pessoas que não têm inteligência emocional, porque eu não posso me responsabilizar pelo crescimento emocional do outro. Eu posso até me predispor a ajudar, mas a decisão do outro se vai aceitar ou não, se vai construir ou não em si essas competências e essas possibilidades. Temos aqui uma outra pergunta da Kelly Portares. Kelly, também muito obrigado por sua pergunta, por sua participação aqui. Como lidar com o medo de faltar para os filhos e passar tranquilidade para eles? Obviamente, é um medo muito comum para quem tem filhos, tanto que é muito comum pessoas que são muito aventureiras e fazem certos esportes radicais, ou têm pouco cuidado com a própria vida, quando se tornam pais, mães, diante do fato que tem alguém que se ama profundamente e depende de você, você passa a avaliar, dirigir com menos, diminuir a velocidade do carro, ter mais cuidado com o que você faz, porque você se preocupa com sua vida, porque muitas outras vidas, ou uma vida no mínimo, que é seu filho ou sua filha, dependem de você. E como essa pessoa está muito frágil e você faltando agora levaria realmente muito transtorno para essa criança, para esses filhos, e você tem um amor muito profundo, então você teme por sua vida, porque teme como a sua falta vai impactar na vida dessas pessoas. Obviamente que diante de um evento como esse, as pessoas têm medo, porque a morte fica muito mais pronunciada, e você tem medo de repente se contaminar, enfim. Mas tem pessoas que têm um medo profundo disso. Uma coisa concreta nesse aspecto é que a gente não controla todos os eventos. Então, o que nós podemos fazer? De um modo geral, o grande objetivo de uma educação eficiente é tornar os filhos independentes. Claro, você pode estar pensando: Rossandro, como é que eu vou tornar uma criança de 5 anos independente? Não vai ainda aos 5 anos. Mas tem crianças de 5 anos que são muito mais independentes do que crianças de 15 anos, dependendo da criação.
Então você tem que pensar, se eu me concentrar no medo, eu vou passar essa intranquilidade. E também vamos combinar uma coisa que tem a ver muito com o que a gente está vivendo agora. Muitas crianças estão percebendo a angústia, o medo, a ansiedade dos pais. Porque é um evento tão incomum que tem pais que não estão conseguindo de poupar os filhos dessa experiência. Mas é rica ao mesmo tempo os seus filhos sentir que você também tem medo. Isso tem que ser conversado, porque vai ser importante para eles perceberem que eles também vão poder falar dos medos deles quando eles tiverem. Se você nega seu medo diante do óbvio, da sua cara de pânico, não, estou bem, e não está, seu filho vai achar que ele também não vai poder revelar. Um dia, quando ele não estiver bem, ele vai dizer, não, estou bem. E você sabe que ele não está. Então, quando os pais falam do que sentem, eles também dão direito aos filhos a mostrarem o que sentem, e esse diálogo por si só já ser muito curativo. De um modo geral, então, agora, uma das formas que eu devo fazer é, primeiro, revelar esses sentimentos, não ficar preso a ele, pensar em soluções, mas, sobretudo, que é imperioso, é fundamental, é pensar em como preparar meus filhos para uma futura ausência. Não que ela vá ocorrer. Tomara que você viva aí, veja eles funcionarem sem depender de você e poder comemorar sua vida longeva. Mas o grande objetivo da educação funcional é que os filhos possam ser independentes. É aquele sentimento de que se eu faltasse agora, eles saberiam como caminhar as próprias vidas. Claro que adolescentes, crianças não estão prontos ainda para a ausência dos pais. Mesmo assim, tem crianças e tem adolescentes que passaram pela perda de pais, às vezes inclusive pelo divórcio, que se distanciam tanto que passa a ser um certo luto. A pessoa está viva, mas ela não está mais presente na sua vida, então, de certa forma, ela morreu, ela se matou para você e você tem que lidar com isso. Então, as crianças também têm um grau de resiliência, capacidade de sobrevivência, concentra-se nisso, em como você transmitir seu sentimento, aproveitar e abrir um diálogo com os filhos e, ao mesmo tempo, todos os dias, ao longo da sua educação com seus filhos, torná-los ou torná-las mais independentes e mais capazes. Temos aqui uma outra pergunta. Vamos lá, tem um monte aqui. Deixa eu puxar. Auricélio. Auri, também muito obrigado por sua pergunta aqui. É possível se desligar das emoções como o apego, por exemplo? As emoções, de um modo geral, nós podemos graduar a forma como elas nos impactam para que elas fiquem no grau de saudável. O apego tem um apego que é saudável. Eu preciso sentir gosto pela pessoa, por exemplo, prazer de estar junto, sentir saudade. Se eu não tiver apego nenhum, ela me é indiferente. Eu não posso cair na indiferença, mas eu também não posso ficar com angústia e o medo de uma separação me destruir, eu me sentir uma pessoa tão vazia com a ausência daquela pessoa. Então, todo apego, quando provoca em você um estado de ansiedade, um medo completo de que aquilo lhe desestruture na ausência, ele pode ficar patológico. Claro, é diferente de você estar aqui e de repente receber a notícia que você ama morreu. Há um apego sim, mas é um apego normal, de uma relação e cuja falta inicialmente vai provocar todos os estados do luto, a negação, a negociação, até finalmente a gente chegar à aceitação. Então, um apego, quando ele é exagerado, ele provoca já por si só, mesmo que essa pessoa ou esse objeto ao qual me apeguei não esteja ausente ou não tenha perdido, só a ideia de perder já me provoca muita angústia, muita dor e muita ansiedade. Então, já identificou aí um padrão que precisa ser trabalhado nesse relacionamento. Temos aqui mais... Aqui. A Eliane Mota. Pronto. Eliane, também muito obrigado por sua participação aqui. É uma alegria estar junto. O medo causa a ansiedade. Como eles são muito próximos, eles são considerados primos em termos de emoções. Obviamente que um pode reforçar o outro e muitas vezes um anda ao lado do outro. Então, sim, um medo pode provocar ansiedade, uma ansiedade também pode no futuro provocar um medo quando ela se concretiza, né? Então, é por isso que a gente está falando das duas aqui juntas, porque elas têm uma proximidade, uma definição, uma diferenciação muito tênue, mas elas se reforçam mutuamente. E não somente o medo e a ansiedade se reforçam. É muito comum nos estados emocionais, como também nos fisiológicos, que a gente tenha a conjugação de transtornos, o que a gente chama de comorbidade. Tem um depressivo, ele também às vezes tem medo, tem uma ansiedade generalizada. Enfim, as pessoas têm muito mais de um sintoma. A descrição dos sintomas no manual de psiquiatria, esse aqui, deixa eu ver para vocês, está vendo aqui, ó, tem esse livro,
Os Anjos Bons da Nossa Natureza, Experiências Psicológicas. Isso aqui é o Monopsiquiatria, que tem o DSM, que são a descrição dos transtornos emocionais. São mais de 700 transtornos emocionais e cada ano vão surgindo novas investigações, o refinamento da instrumentação investigativa no campo da psiquiatria, da psicologia e da neurociência vai identificando transtornos que antes nós não percebíamos ou então transtornos que têm a ver com uma realidade muito presente. Então, sempre são muitos, estão acompanhados e se reforçam mutuamente, tá? Aqui temos aqui a Egla Araújo, muito obrigado também por sua participação. Bom, os nomes como são escritos no Instagram nem sempre correspondem ao nome da pessoa, mas eu estou aqui citando só para poder fazer referência a quem perguntou, tá? Como diminuir a ansiedade, a gente meio que já falou sobre isso, ou seja, eu preciso identificá-la, não posso negá-la, mas tenho que fazer as coisas que eu costumo fazer para poder diminuir minha ansiedade. E certamente, uma coisa muito eficiente é você saber que a ansiedade não faz com que você consiga resolver, primeiro, coisas que ainda não aconteceram e que você não tem como saber e prever que vão acontecer. Então, quando você realmente se entrega à vida, no sentido de dizer, eu posso me planejar para o futuro, que é muito natural e é muito desejável e é muito saudável, mas ficar ruminando cenários e ficar gastando muita energia sobre eles é desgastante. É preciso que em algum momento também haja uma entrega e você viva o aqui e agora. A experiência fundamental para fugir da ansiedade, como também fugir do apego ao passado, é viver o aqui e o agora. Então, por exemplo, eu estou na live. Vocês estão assistindo a live. Ou você vive essa experiência ou você fica aqui, eita, vai terminar de 10 horas, vai ter um monte de coisa para fazer, então você nem fica aqui, nem vai fazer o que você tem que fazer. E eu se ficar, ai meu Deus, eu tenho que responder, mas estou doido para terminar, para fazer alguma outra coisa, eu tenho um livro para terminar, eu nem respondo, nem fico inteiro nessa relação, nem muito menos quando eu for fazer a outra coisa vai funcionar, porque provavelmente, se eu ficar ansioso aqui para terminar a live, quando eu for sentar para escrever o livro, eu talvez me sinta culpado. Poxa, eu devia ter ficado mais inteiro, devia ter prestado mais atenção, olhado as perguntas, respondido com mais intensidade, fiquei distraído, então você nunca fica em nenhum momento presente. Então, ênfase no aqui e agora, tem todo um conjunto de pesquisas na psicologia sobre a importância da ênfase no aqui e no agora. Você percebe que a meditação, o mindfulness, tem como objetivo fazer você focar no aqui e no agora. A respiração, pense na respiração, sinta, conte a respiração. É uma técnica de você focar e sentir o aqui e agora. É uma das formas de fugir do futuro, certo? Aqui nós temos também a Dano Bia Carla. Bom, também mais uma vez obrigado pela pergunta. Para mim, é como se nada estivesse acontecendo. Será que é uma forma de que meu inconsciente está usando? Bom, fazer de conta que nada está acontecendo chega a ser uma negação. É um mecanismo de defesa? O que é um mecanismo de defesa? São estratégias que o ego da gente utiliza para que a gente seja pouco impactado por um evento. Então existe negação, existe projeção, existe deslocamento. São vários mecanismos que a gente utiliza para diminuir o impacto da realidade. Em grande medida, o início do mecanismo de defesa ele é positivo. Porque é melhor você ficar num processo um pouco mais relaxado do que numa noia total. Mas desconsiderar os riscos também pode ser perigoso. Fazer de conta que nada está acontecendo pode provocar o risco de você não tomar as medidas necessárias para prevenir, por exemplo, a doença, como lavar sempre as mãos, usar álcool em gel quando sair, máscara, evitar contato social, respeitar esse momento de isolamento social, porque você acha que nada está acontecendo. Seria um risco. Outro é de desperdiçar a experiência presente, de desperdiçar a oportunidade de estar sentindo o que todo mundo está sentindo, ou seja, essa angústia coletiva e perceber o que a natureza quer nos ensinar e se permitir nesse momento mergulhar em você, entendendo que de fato é algo inédito na nossa trajetória humana. Inédito em que sentido? Já aconteceu no passado, sim, mas não com os contornos que estão acontecendo agora. E o que é que torna isso mais inédito para nós? É que o que aconteceu no passado aconteceu com outras pessoas. O máximo que a gente tem é como ler relatos históricos de o que aconteceu com as pessoas que estavam vivendo na época da gripe espanhola, da peste negra. A gente pode ler sobre isso
Mas essa experiência a gente não está lendo sobre ela, a gente está vivendo. Então, não negue essa experiência, nem ficar preso totalmente à experiência, nem muito menos negar a experiência, porque ela também tem aspectos muito ricos e é importante você realmente também começar a perceber e ler a respeito, porque a humanidade que virá depois vai ter que passar por muitas transformações e muitas coisas vão ter que deixar de existir e muitas outras coisas vão passar a existir depois dessa experiência radical pela qual nós estamos passando agora e vivendo, tá? Temos aqui a Fabi Fonta. Fabi, obrigado também por sua pergunta. Como lidar com pessoas, famílias que acham que é tudo um exagero? Você vê, a pergunta é oposta à outra, né? Uma, não acho que é tudo normal, e aqui é como lidar com pessoas que acham que eu estou exagerando. Tem gente que de fato não tem noção do que está acontecendo. A gente está tendo muitos debates no Brasil. E infelizmente a questão foi politizada. Aliás, recentemente tudo no Brasil é muito politizado. Qualquer opinião ela é extremada e politizada, o que inibe a gente poder observar e analisar de forma racional o que está acontecendo. Mas a gente observa que as pessoas que negaram a doença, o primeiro-ministro britânico, por exemplo, está internado porque achou que era uma doença que não existia. Há, por exemplo, relatos de que o Donald Trump achava que sabia desde novembro que havia essa pandemia rolando no mundo e que em janeiro já sabia que ia ser impactante nos Estados Unidos. Entendo muitas vezes, mas aí tem uma economia por trás. Eu compreendo as pessoas que estão com medo, a questão do desemprego, o fato que a gente vai viver uma depressão econômica logo na sequência depois da pandemia, mas nem a gente pode ficar concentrado e falando demais nisso, nem pode achar que nada disso está acontecendo. Então, às vezes, alguma pessoa na família tenta exagerar nos contornos ou nas tintas com que fala sobre o tema, para ver se acorda algum familiar que está bem aí, como se nada tivesse acontecendo, e você fica desesperado. Porque isso que você viu logo no início, rolava nos grupos de WhatsApp, vídeos ou áudios de brasileiros que estavam na Itália, no norte da Itália, onde aconteceu uma das cenas mais tristes, de pessoas morrerem sem se despedir, caixões que eram levados em caminhões, e essas pessoas dizem, gente, pelo amor de Deus, acordem, vai chegar aí, ainda não chegou, mas vai chegar, e quando chegar é muito ruim. Então você recebe esse vídeo, mostra para alguém, nada, isso é uma besteira, isso não vai acontecer, na tentativa de acordar. Só que você tem que avaliar o seguinte, está conseguindo acordar ou está só estressando a relação familiar? Porque chega um momento, as pessoas são adultas, especialmente os adultos, que você vai ter que deixar a pessoa viver a experiência dela e perceber o que ela tem que perceber. Então, faz o seu melhor, também não fica preso às notícias, porque você tem que viver e enquanto a coisa não acontece, tem que estar lá fazendo sua vida acontecer. Mas se você perceber que está exagerando, só transtornando, também para de falar. Você já falou tudo que tem que falar. Vai ter um momento em que as pessoas vão ter que viver essas experiências. Por enquanto a gente pode discutir, abrir ou não o comércio, sabe? Porque a gente está fazendo luto de coisas. A gente está com luto do shopping, com luto da praia, com luto dos amigos, luto da balada, luto do barzinho, luto do show, de coisas. Daqui a pouco vai ter luto de pessoas. Quando for luto de pessoas, aí não tem mais discussão. Aí vem a dor. Aí vem a perda e aí a gente tem que lidar com isso. Não vai mais caber discussão. Vai caber sentir esse impacto da dor. Tá bom? Temos aqui também a Edna Santos. Obrigado, Edna, também por sua pergunta. Ela pergunta assim: procrastinação pode ser considerado problema psicológico? Com certeza. Muitas pessoas, diante desse evento, estão procrastinando porque estão num ambiente que não é um ambiente propício para executar tarefas de educação e de trabalho, a não ser quem já vinha vivendo o mundo do trabalho no home office. Mesmo pessoas que já trabalhavam no home office há muito tempo, quando você vai estudar sobre os impactos do home office na pessoa, a dificuldade de adaptação do home office, mesmo para quem já estava em home office, o relato era de que teve que se tomar algumas medidas para criar um ambiente, inclusive tem uma das aulas que a gente fala sobre isso, criar uma ambiência de que aquele era um lugar específico para trabalhar. Nem que seja um canto da mesa que você crie ali uns sinais de que aquele canto da mesa é o seu canto de trabalhar. Colocar um bloco de notas, lápis, colocar o teu computador, o teu celular ou um livro para estudar, para que você crie um espaço que psicologicamente remeta para você que quer estudar. E criar rotina, acordar numa hora específica, tomar banho, fazer a barba, o cabelo, enfim, e sentar e fazer aquela atividade e ter a hora para começar, para ter o intervalo, para terminar no final da noite. Porque senão, aí você tem lá uma cama do lado,
Às vezes você está trabalhando no quarto, estudando no quarto. Tem uma cama lá fazendo assim, venha para mim, como te hipnotizando. Tem aqui um monte de séries, Netflix, Amazon Prime e Apple, tem um monte de séries aí que você não consegue nem ver. E todas maravilhosas. Também dizendo para você. Tem Xbox, tem jogo, tem fazer nada. Tem ficar vendo notícia 24 horas. Então o nível de distração, por incrível que pareça, em casa é maior. Fora o problema, que é um privilégio, porque muitos estão com a geladeira vazia, mas muita gente passa o dia assaltando a geladeira, né? Então também a gente tá com a boquinha nervosa danada. Eu mesmo tô, sabe, ontem eu masquei chiclete para não ficar comendo o tempo todo. Então assim, é muitas experiências ao mesmo tempo que a gente está vivendo, tá? Então, obviamente que sim, que a gente procrastina, e a procrastinação, sim, é caracterizado como um tipo de transtorno quando você tem isso frequentemente, sem capacidade de entrar para solucionar e resolver aquilo que você tem que resolver, entregar aquilo que você tem que entregar. Deixa eu ver aqui. Medo com ansiedade. Ok. Tem a Giselda. Giselda, também muito obrigado por sua pergunta. A ansiedade de um pode contagiar um ambiente familiar? Com certeza. Né? Uma pessoa muito ansiosa, ela pode contaminar quem está perto. Lembre que nós temos neurônios espelhos, então o comportamento do outro afeta o nosso. Mas eu também posso evitar o quanto o comportamento do outro me afeta. Se eu não posso evitar que o outro deixe de ser ansioso, eu pelo menos posso minimizar o quanto aquela ansiedade vai atrapalhar a minha própria vida. E chegar a dizer, ó, fulano, seu jeito está me estressando demais. Então, fique com ansiedade. E aí, deixa eu fazer do meu jeito, não fique me passando essa tua noia, qualquer coisa que seja, para que a pessoa entenda que é um trabalho dela diminuir a ansiedade. Mas não somente a ansiedade. O que a gente vive como experiência na nossa vida afeta quem está ao nosso redor. E o que a gente está vivendo é uma situação de confinamento. E essa proximidade demorada, ela tem feito com que os sintomas de um estejam impactando ainda mais os sintomas da família. Porque a gente antes passava mais tempo fora de casa do que em casa. A gente passava muito mais tempo com as pessoas do trabalho, do estudo, do que com as pessoas do lar. Porque a gente acorda, né? Aí já sai. Nas cidades grandes nem voltam para o almoço. Nas cidades pequenas dá para almoçar em casa e voltar. Aí você volta no final do expediente, dá lá, conversa um pouquinho, janta, toma um banho, faz alguma coisa e vai dormir. A maior parte do tempo que a gente passa em casa é dormindo. Agora não, a gente está passando muito tempo acordado com as pessoas, que a gente está o tempo inteiro junto, então obviamente que as sensações e emoções uns dos outros está passando para todos. Se todo mundo estiver bem, se uma pessoa estiver muito bem, ela vai impactar positivamente a família. Se uma pessoa estiver muito mal, ela vai impactar negativamente a família. Ela é para ser ajudada e aqui está muito bem, é para servir de inspiração para todos nós, ok? Temos aqui o 4K Filmes Goiânia. Obrigado também por sua pergunta. Quando vai fazer uma live sobre os relacionamentos nessa crise da Covid? É uma boa pergunta e certamente cabe uma live específica sobre isso. Então, indica aqui para que um recado aqui, você assista a segunda live, porque a segunda live foi sobre convivência familiar e ela está disponível. E nessa live que eu fiz, eu tratei muito sobre os casamentos. Posso até, diante do tempo que a gente vai passar aqui, especificamente fazer uma live só sobre casamentos. Inclusive, eu posso trazer uma pessoa que é um terapeuta de casais para ajudar nesse momento a dar uma resposta específica sobre as grandes questões dos relacionamentos afetivos. Vou pensar sobre isso, mas de qualquer modo, enquanto não faço algo ainda mais específico, te convido a ir lá no meu canal do YouTube, na aba de lives, pegar a última live que eu fiz, que foi hoje é quinta, foi terça-feira, que foi, ou não sei se foi a de terça ou foi a anterior, que foi sobre conflitos familiares, e lá vai estar essas questões de relacionamento com certeza. Temos aqui a pergunta da Alessandra Albuquerque. Alessandra, também muito obrigado por sua participação. Rossandro, como ajudar meus filhos? Eles são crianças que estão ansiosas, um comendo demais, outro não querendo sair, outro não quer sair de casa, e estou fazendo uma tarefa rotina, mas não consigo. Explica. Bom, os que estão querendo sair não podem sair, então primeiro fique em casa, tá? Ainda mais criança também não deve sair, tá? Uma coisa que ajuda muito a Alessandra, assim, eu sei que tem muitos pais que estão perdidos, eu recebi até desses muitos memes que a gente recebe no WhatsApp, que eu acho que era sobre Isaac Newton, não sei se era Isaac Newton ou era sobre Galileu e Galileu.
e lá descrevia o seguinte, que durante uma época em que houve uma pandemia e que houve isolamento social, eu acho que foi Galilei, aí mostrou as muitas coisas que esse cara, enquanto estava confinado, descobriu. Leis da física, enfim. Aí alguém colocou aí embaixo um comentário. Ele tinha filhos, né? Ou seja, a pessoa assim, ele devia estar desocupado, numa sala sozinho, o dia todo livre, alguém fazendo comida para ele e tal, para ele poder pensar muito detidamente no que fazer, porque se ele tivesse, como a maior parte de nós, cheio de atividades, e quem tem filhos pequenos ainda com muito mais trabalho, certamente ele não podia estar descrevendo a lei da gravidade, coisa que o seja. Então, a gente tem que, primeiro, não se cobre estar acertando em tudo, porque ninguém está acertando em tudo, todo mundo está levando como pode. Mas certamente, Alessandro, uma coisa que ajuda muito, muito, mas muito mesmo, é criar rotinas. Seja criança, seja adolescente, seja adulto, precisa criar rotina. Como nós não sabemos quanto tempo mais nós vamos ficar assim, nós não podemos ficar como se fosse um acampamento que a gente vai abrir e sair daqui a pouco. Pode ser que demore mais. Então eu tenho que criar soluções como... Eu tenho que pensar como se isso fosse demorar. O que eu faria se fosse passar um ano em casa? Eu não tinha que criar uma rotina? Então, cria rotina, acorda numa hora determinada, a hora de fazer exercício, a hora de fazer atividades, a hora de ver série, de ver TV, de ver os desenhos animados, de brincar, de dormir, de comer. Criar a rotina é fundamental para minimizar os impactos que a gente está sentindo nesse convívio intenso familiar. Então, cria a rotina para você e para eles. Talvez você não tivesse isso. Você vai ter que, então, aproveitar esse momento que a vida está te oportunizando de estabelecer regras e padrões de rotina para a sua família e para você também. Tá ok? Temos aqui a pergunta da Sil Pinheiros. Também, obrigado por sua pergunta, por estar aqui hoje assim com a gente. Por favor, qual a fala que devemos conduzir aos idosos que são conscientes e que estão se sentindo condenados? É muito natural o grupo de risco de idosos sentirem-se muito mais medo do que as pessoas que não são no grupo de risco. Primeiro dizer assim, apesar de ser do grupo de risco, nem todo idoso que pega a Covid tem uma sequela muito grande ou morre. Então, existem outros fatores. Eu estou te alimentando bem, estou cuidando de você, você está medicado, tem um médico que te acompanha, você não está vulnerável, não tem uma comorbidade muito difícil. Caso a pessoa tenha tudo isso, comorbidade difícil e tal, também dizer, nós estamos fazendo tudo para te proteger, isso vai passar, o vírus vai atenuar. Tem que dar esperança, tem que também permitir que esse idoso fale, revele seus medos, suas angústias, né? E, se possível, sempre que passar reportagem, assim, falar dos idosos, muda o canal, bota para ver outras coisas. E também não fica mandando aqueles vídeos mostrando os idosos tentando fugir, que entre os muitos memes de internet tem a saga dos idosos tentando fugir de casa. Então, vários vídeos assim, que tem um lado cômico, mas ao mesmo tempo mostra o desespero dessas pessoas que, pela própria idade e pela aposentadoria, já ficam muito em casa. Então, há uma ansiedade, um desejo de sair, muito mais de nós que já estávamos vivendo essa experiência lá fora. Então tem que ser tratado com muito carinho, muito zelo e sempre muito diálogo, que é a chave de conseguir ajudar a nós e aos outros em qualquer relacionamento ou em qualquer circunstância da vida como essa de agora. Temos aqui, a Giovana Pires. Obrigado também, Giovana, por sua pergunta. Relação entre ansiedade e estresse é intensa. Quadros de ansiedade, eles podem ser gerados por fatores que estão estressando você. Por exemplo, você está sendo estressado por cobranças no trabalho. Vamos supor que você trabalhe com vendas. Você está em casa, no home office, e a empresa está botando meta para você vender. Aí você diz assim, mas a gente está numa pandemia, as pessoas não estão comprando, porque as pessoas estão com medo de não ter o que comer. Estou fazendo o possível, estou ligando para todo mundo, estou ligando para os clientes, estou olhando na mail list e entrando em contato com as pessoas, mas não estão. Mas você tem que bater a meta. Aí você vai se estressar. Quando você se estressar, aí vem a ansiedade, porque ele vai me demitir, porque eu não vou bater a meta no final do mês. Ele também não vai bater a meta dele, porque ele também está sendo cobrado por alguém. Aí começa um estresse profundo e desenvolve uma ansiedade. E o que vai ser de mim? E se eu perder o emprego? Como é que eu pago as contas? Então, há sim uma relação muito intensa entre estresse e ansiedade. Tá bom? E sempre sentir, é humano, mas foca em qual é a minha margem de solução. Ou o que eu posso
fazer para aumentar minhas competências e caso isso aconteça, esse cenário do desemprego, eu tenho uma alternativa. O que eu posso fazer? Quais são as minhas saídas? Senão você vai ficar preso um tempo inteiro no medo, na ansiedade, no estresse e na ansiedade. Temos aqui o Fios Dor, também muito obrigado, Fio. Sou de Manaus, conheci seu trabalho através de um livro e queria saber como ressignificar situações que me fizeram mal no passado. Ah, sim, meu nome é Maria. Que bom, Maria, que você colocou esse nome, porque realmente os nomes do Insta nem sempre correspondem ao nome da pessoa. Maria, ressignificar o passado, Maria, é uma coisa muito importante. Caso você possa, depois na plataforma Rossandro/cursos, tem cursos de 3 meses, bem mais intensos, bem mais longos, em que tudo isso vai ser abordado com muito mais propriedade e muito mais intensidade, que eu não posso abordar aqui numa live. De qualquer modo, eu quero te dizer o seguinte: o passado ele necessita ser ressignificado. Especialmente o que fez mal, porque o que fez bem a gente deve ficar nitidamente com memória viva, porque inclusive a memória desse bem, desse passado bom, nos fortalece. Mas todos nós temos traumas, ou angústias, ou prejuízos nas relações do passado. O ressignificado do passado tem muito a ver com o perdão. Somente o perdão a si, se você tem que ressignificar as suas atitudes, ou aos outros, é que vai te libertar desse evento que já te desgastou muito quando aconteceu e não pode continuar te desgastando hoje, depois de passar tanto tempo. Ressignificar é olhar e perceber, por exemplo, que os recursos que aquela pessoa que te machucou tinha quando te machucou eram aqueles, ela não podia dar mais do que aquilo. Ou que as escolhas que você fez, das quais hoje você se arrepende, eram as únicas escolhas que você podia fazer com a maturidade que você tinha naquela época. Então você não pode cobrar hoje, com mais maturidade, escolhas feitas com muita imaturidade. O que você pode é pensar, tá bom, foi o que eu escolhi naquela época, era o que eu podia, o que é que eu posso fazer hoje com o conhecimento que eu tenho, a maturidade que eu adquiri, para além de ficar preso à minha mágoa das escolhas que eu fiz ou que fizeram comigo, seguir bem naquela perspectiva de Jean-Paul Sartre da filosofia existencialista. Não se pergunte o que fizeram com você. Se concentre no que você vai fazer com o que fizeram de você. Não se pergunte por que alguém te machucou. Simplesmente, sei lá, a pessoa era egoísta, era ruim, tinha algum transtorno. Você não pode fazer nada com relação a isso. Agora, o que você vai fazer com os cacos que sobraram é uma escolha sua. Ficar lá, feito um caco desmontado o resto da existência, e ainda lamentando e culpando a pessoa que te tornou um caco, ou ir colando peça por peça e voltar a ter função na vida. Então, ressignificar tem toda essa gama de possibilidades. E, claro, nos cursos que tem lá, tanto de perdão como de aprendendo a se amar, tem toda uma descrição com exercícios para aprimorar esse processo. Mas simplesmente ele é uma condição sem a qual, ressignificar o passado, nós não conseguimos viver uma vida mais plena e funcional. Temos aqui a Rose Oliveira. Rose, também muito obrigado por sua pergunta aqui. Traumas na infância desencadeiam ansiedade ou algum outro transtorno da vida adulta? Temos também tantos traumas da infância que provocam ansiedade, por exemplo, sofreu abuso sexual. A pessoa que te abusava à noite abria a porta intempestivamente quando você estava dormindo. Então, cenas que remetem a isso vão te provocar ansiedade e medo. De repente, você sofreu durante a infância via violência doméstica. Então, toda vez que um vizinho está batendo na esposa, ou você ouve gritos de um casal, aquilo remete às suas experiências infantis e você imediatamente entra no seu processo de crise de ansiedade. Caso seu vizinho esteja fazendo alguma coisa com a esposa, por favor, denuncie, nem que seja anonimamente. Que fique bem claro que aproveitando, porque infelizmente muitas pessoas estão vendo um aumento da violência doméstica pela presença das pessoas muito tempo em casa. Temos que mexer. Em briga de marido e de mulher, se mete a colher sim, se mete legislação e se chama polícia, delegacia da mulher, mesmo que anonimamente. Nós não podemos ser indiferentes à dor dos outros. Aproveitando para poder dar esse recado. Mas esses eventos do passado vão criar uma memória traumática que quando se reincide você entra num processo de medo. Mas também tem as coisas atuais. O que acontece, por exemplo, é o transtorno da vida adulta, um evento da vida atual. Um sequestro relâmpago, os profissionais de saúde que vão enfrentar a escolha entre a vida e a morte nos hospitais, pessoas que vão para uma guerra e voltam com um transtorno de guerra. Então, existem eventos do presente e existe qual seria a facilidade? Que o evento do presente eu sei exatamente o que foi,
como foi e que nome eu posso dar. Um evento do passado pode ter acontecido numa época tão da minha tenra infância que eu nem lembro exatamente o que é, só sinto medo, eu não sei nomear a dor, eu não sei exatamente quem foi ou o que aconteceu, apenas sinto. É como diagnosticar, por exemplo, um pediatra, um bebê. Ele vai tateando até conseguir. Quando você é adulto, você chega para o terapeuta e fala, mesmo que você esteja inconsciente ou omitindo, ou se defendendo, ou inconsciente enganando, mas você está verbalizando e vai ser mais fácil você ali mover-se em direção a encontrar o cerne da questão. Mas existe tanto do passado como em relação a eventos do presente. Temos aqui a Cristiane, Cíntia Moraes Mota. Cíntia, também muito obrigado pela sua participação. A oração ajuda a melhorar a ansiedade? Olha, Cíntia, tem pesquisas acadêmicas hoje no mundo, em vários países, nas universidades mais sérias que você possa imaginar, que confirmam isso. Isso hoje não é mais um desejo ou uma hipótese, não. Hoje já é uma tese confirmada de que a oração, rezar, meditar, entrar em contato com o sagrado, com o transcendente, é apaziguador, porque, por exemplo, numa condição dessa, você simplesmente, imagina, você acredita em Deus e que Ele está por trás de todas as coisas e que tem um propósito, você entrega essa experiência e você fica menos vulnerável ao processo de ansiedade. Então, ou você buscar um propósito, ou você se entregar, se acalmar, enfim, todas as experiências feitas nas academias, nas universidades do mundo, mostram que a prece, a oração, a reza, inclusive não só por você, mas tem pesquisas que mostram o poder do que se chama de prece intercessória, ou oração intercessória, que é quando eu oro por outras pessoas, mesmo quando elas não sabem que são objeto de minha oração, ainda assim são atingidas. Então, sem sombra de dúvidas, a oração, a prece, rezar é um agente que diminui não somente a ansiedade, mas o medo e vários quadros de transtorno emocional. Tem aqui uma última pergunta que eu vou responder para a gente finalizar. É verdadeiro afirmar que controlamos a ansiedade com meditação? Sim, não é que todo mundo consegue, mas há muitas pesquisas sobre meditação, inclusive com medição neurológica, que você está lá fazendo uma medição da atividade neurológica, mostra que o processo de meditar, porque ele lhe concentra no aqui e agora, ele acalma, ele diminui as ondas provocadas, por exemplo, no estado de ansiedade e de medo, e você vai diminuindo essas ondas, elas vão ficando mais relaxadas. Então, se meditar, sim, melhora a ansiedade, controla a ansiedade, meditar, orar, rezar, sabe? Fazer exercícios, caminhar, são muitas estratégias que as pessoas usam e que têm eficácia já comprovada, academicamente falando, que melhoram sim o padrão da ansiedade. Então eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui na live, os muitos comentários, as muitas perguntas, e dizer o seguinte: todos nós temos experiências ou já fizemos alguma coisa que diminuiu a ansiedade. Mas certamente a mente humana ela tem a capacidade de fazer, através da imaginação, a mudança dos cenários. Então uma das coisas que muito ajuda é você fazer visualizações. É você tentar visualizar. Eu tenho aqui 7 minutos, eu vou fazer um exercício de visualização com vocês, tá? Eu vou até fazer o seguinte, eu vou colocar uma música aqui para que vocês escutem. Deixa eu ver isso aqui. 15:08. Vou ver se vocês vão escutar. Vou deixar aqui um pouquinho perto, vocês vão dizer. Vejam se vocês estão escutando aqui a música. Vou deixar perto de mim, se está muito alto ou está muito baixa. Estão escutando, gente, essa música que estou passando? Olha um pouquinho o barulho dela aqui. E eu vou propor que a gente faça um exercício de visualização. Para esse exercício ajudar a gente. Certo? Então tenta ficar de uma forma confortável onde você estiver, se for possível, fecha os olhos, se for possível, diminui um pouquinho a luz, diminui, do jeito que você estiver. Estão ouvindo bem? Tá, que bom. Vamos fechar os olhos, eu também vou fechar os olhos, vocês fecham os olhos e vamos fazer uma visualização. Temos 6 minutos. Primeiro vamos respirar. Com mais consciência de respirar o processo. O ar que entra, o ar que sai, a consciência do corpo,
de estar sentado ou na tua cama. Sinta seu corpo, sinta cada parte dele, agradeça por ele, agradeça pela sua saúde, por estar, por exemplo, agora protegido na sua casa. Esqueça um pouco os medos, fica se concentrando nesse momento. Para agora você está protegido, você está sentado, você está acolhido, você está conectado a milhares de pessoas que estão juntas nessa live tentando fazer a mesma coisa, o mesmo movimento. Então respira, ouve a música, deixa ela penetrando as tuas células como se fosse um laser, revigorando, energizando, protegendo, imunizando você. Escolhe a paisagem que você mais gosta. Pode ser uma montanha ou o mar. Eu vou escolher o mar, para que a gente possa ter um ponto comum de visualização. Imagina que você está na praia, debaixo de uma árvore que tem uma sombra imensa. E você sente areia, aquela areia fofa do mar. Lembra, porque você já sentiu essa sensação, lembra dessa sensação e mexe nos seus pés como se ele estivesse lá na areia, sentindo aquela areia fofa, sentindo a brisa que vai passando. E como você está debaixo da árvore, você consegue ver a beleza que o sol provoca na paisagem, mas ele não está te atingindo diretamente, porque a árvore gentilmente está te cedendo a sombra, para que você possa viver essa experiência sem o desconforto da luz intensa ou do calor do sol. Viva essa experiência. Observe o mar, as ondas indo e vindo. Esse barulho tão relaxante. Nenhuma onda se repete. Nenhuma quebra de mar se repete. As espumas são únicas, o borbulho do mar é único, o barulho é único. Ver o céu azul, as nuvens e ver a grandeza da natureza. Tudo isso vai passar um dia e um dia você vai estar num lugar, talvez na praia, talvez debaixo de uma árvore, de um coqueiro, uma varanda, vai olhar e vai lembrar que um dia a gente parou aqui para pensar nisso, com o objetivo de se acalmar, de ficar mais tranquilo ou mais tranquila. Sinta a música e olhe para a paisagem com gratidão pela beleza. Agora que a gente está preso, a gente está temporariamente preso, está vendo como faz falta a natureza que está lá fora, nos esperando, porque a gente vai voltar para ela. Então agradeça que você pode lembrar dela. E só de lembrar, só de visualizar o mar, você sente a presença dele na tua vida. Você consegue sentir o cheiro da maresia. Você consegue ver o borbulhar da água. Você pode dar uma cor à água como você quiser, baseado nas suas experiências de mar que você já foi. Se você não foi, pensa no rio, na montanha. Mas a natureza, ouvir pássaros cantando, ouvir pássaros. Enquanto isso, alguém muito querido, muito especial, começa a se aproximar de você. Eu não vou dizer quem é esse alguém, é sua mente vai selecionar esse alguém, que pode estar aqui ou pode não estar mais aqui, mas vai estar na praia com você agora. Esse alguém vem para conversar, vem para te acalmar, vem para te acolher. Talvez você queira encher essa pessoa, esse alguém de perguntas, mas eu queria que você apenas abraçasse, sentisse, matasse um pouco essa saudade do toque, que a gente não está podendo ter tanto agora. Toca, apenas sinta o acolhimento. Você pode perguntar, mas você pode simplesmente ficar em silêncio, agradecendo a presença desse alguém diante dessa paisagem tão bonita, tão tocante, e que a gente voltará a ver. Agora vá abrindo seus olhos, voltando,
Nós vamos terminar, faltam 20 segundos. Foi uma alegria. Essa live vai estar no canal. Continue indicando para as pessoas e que vocês fiquem bem, porque nós vamos passar por tudo isso. Um grande beijo no coração de todos e de todas vocês.